Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais uma aula gratuita aqui do canal Ação de Valor. Uma série de aulas gratuitas que a gente vem fazendo todos os domingos às 8 horas da noite. Se você está assistindo essa aula agora, está aqui ao vivo comigo e ainda não está nos nossos grupos do WhatsApp, já clica no link que eu vou mandar agora aqui pelo chat para que você possa entrar para o nosso grupo exclusivo, onde eu fico mandando as notificações um pouco antes de cada aula. Então já clica aqui embaixo, clica aqui no chat e entra para o nosso grupo no WhatsApp. Cabe ressaltar que essa aula, exclusivamente a aula de hoje, não está sendo ao vivo, porque eu tive que me deslocar aqui para uma outra cidade onde a internet não é tão boa, então não estou conseguindo fazer ela ao vivo. Prevendo isso, eu já gravei essa aula e deixei ela disponível no nosso horário combinado de domingo às 8 horas da noite. Mas eu estou participando via chat, então manda sua dúvida referente ao conteúdo que eu estou falando, que eu vou responder no mesmo momento ali pelo chat, tá pessoal? Então peço desculpas por hoje, por esse motivo não estar ao vivo aqui com vocês, porém essa aula aqui gravada com o conteúdo de sempre, com a qualidade de sempre. E a aula de hoje é sobre fundos imobiliários, essa grande oportunidade de investimentos que a gente tem para que a gente possa rentabilizar melhor o nosso dinheiro. Então é um investimento em renda variável e eu vou passar um pouco melhor os detalhes para vocês na aula de hoje. Na aula de hoje em específico eu falarei sobre o que são os fundos imobiliários, como você pode investir nele e o que você deve se alertar, deve se atentar antes de investir nesse tipo de investimento. Para a próxima aula, eu vou preparar um conteúdo sensacional que é mostrar aí os principais indicadores, os principais pontos que você deve observar para escolher os seus próprios fundos imobiliários. Então já coloca na sua agenda próximo domingo às 8 horas da noite para estar aí sim ao vivo aqui comigo, para que a gente possa discutir e tirar todas as suas dúvidas sobre esses indicadores que eu utilizo no meu dia a dia e que eu vou estar passando para vocês também poderem fazer as análises de vocês. Mais uma vez, aula gratuita, então não percam aqui a aula ao vivo comigo, estejam ao vivo comigo, tá? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar aqui sobre fundos imobiliários. Então eu vou agora passar para a minha tela aqui do computador para mostrar para vocês a aula que eu preparei. Muito bem, fundos imobiliários. O que são esses fundos imobiliários? Então eles são fundos de investimento em grandes imóveis que captam recursos com os investidores institucionais ou pessoas físicas para realizar investimentos em grandes imóveis. Ao investir, você se torna dono de um pedaço desse imóvel, o que chamamos de uma cota. Então, você pode comprar uma cota, 10 cotas, 100 cotas, dependendo do valor que você tiver disponível para investir. Investindo nesse tipo de fundo de investimento, você tem direito à participação nos aluguéis que esses fundos de investimento recebem para quem está locando os imóveis. Então vamos trazer aqui para a nossa prática, para a prática do nosso dia a dia. Os fundos de investimento imobiliário vão captar recursos com nós investidores, eles vão utilizar esses recursos para comprar, fazer aquisições de grandes imóveis, eles vão alugar esses imóveis para grandes empresas. Quando eles receberem o aluguel desses imóveis, eles vão repassar para nós investidores. Eles são obrigados por lei a repassar 95% do valor dos seus resultados a cada 6 meses. Então, e a grande maioria dos fundos imobiliários repassa esses valores mensalmente. Então, essa é uma ótima forma de você ter ali uma renda extra caindo na sua conta todos os meses. Então, os fundos imobiliários têm esse poder aí de compartilhar conosco o aluguel que eles recebem por esses imóveis, tá? Então, dúvidas, vão mandando no chat que eu vou respondendo via texto ali para vocês, tá, pessoal? Muito bem.
O fundo imobiliário é uma ótima forma para quem está começando a investir em renda variável. Por ele ser um ativo que está atrelado a imóveis, ele é muito parecido com o fato de você comprar um imóvel e colocar para alugar, pegar um inquilino ali e alugar esse imóvel, tá? Então é como se você possuísse de fato um apartamento, um imóvel alugado e recebesse os aluguéis todos os meses, porém sem a incomodação que a gente sabe que é ter um imóvel físico alugado. E existem inúmeros tipos de fundos imobiliários, que é o que a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles a partir de agora. Os tipos de fundos imobiliários que existem são os fundos de tijolos, fundos de desenvolvimento, fundos de papel, fundos de fundos, e esses tipos são um consenso de mercado devido à área de atuação de cada um deles. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um a partir de agora. Os fundos imobiliários de tijolos, eles investem em imóveis físicos e ganham a renda do aluguel ou o lucro da venda desses imóveis. Se assemelha muito ao fato de você ter um imóvel físico alugado e receber o aluguel do inquilino todos os meses, tá? É possível você ter uma visão de longo prazo com maior segurança, porque eles possuem imóveis físicos realmente, tá? Então, esses fundos de tijolos se assemelham muito ao fato à forma da gente ter, digamos assim, um apartamento alugado e uma pessoa pagando aluguel para nós todos os meses. Os fundos de tijolo seguem esse mesmo exemplo, só que com dimensões muito maiores. Vamos trazer um exemplo aqui, os fundos de shopping, Existem fundos de investimento que compram participações em shoppings. E dentro dos shoppings a gente sabe que existem diversas lojas, inúmeras lojas que pagam aluguel por aquele espaço que elas utilizam. Então o fundo imobiliário recebe o aluguel e divide conosco essa receita, tá? Muito bem, alguns exemplos de fundos imobiliários de tijolos eu estou deixando aqui na tela para vocês que vocês possam estudar. Não é de forma alguma indicação de investimentos. Inclusive, a maioria desses fundos imobiliários eu não tenho nem na minha carteira, tá? Então, são exemplos de agências de bancos que eu quis citar aqui para vocês, lajes corporativas, que são aqueles grandes prédios comerciais que alocam andares inteiros para grandes empresas, galpões industriais, galpões de logística, aqueles imóveis utilizados aí por grandes empresas que possuem sites de e-commerce. Por exemplo, Magazine Luiza vende lá pelo seu site e utiliza esses galpões logísticos como forma de agilizar a entrega. Ela mantém ali grandes estoques em locais estratégicos do país e realiza a entrega a partir desses locais, desses galpões logísticos. É uma forma de agilizar a entrega. Os shoppings que eu mencionei, universidades, hotéis, varejo, que agora tem um setor que está começando, um setor novo que está começando nos fundos imobiliários. Então imaginem todas essas opções de segmentos de fundos imobiliários e que você, como um mero mortal, investidor, pessoa física, pode comprar cotas desses fundos imobiliários através da Bolsa de Valores e se tornar sócio e receber aluguel todos os meses caindo na sua conta. Uma coisa que eu não mencionei antes, os fundos imobiliários costumam ali então pagar uma vez por mês, e aí a maioria deles paga ali pelo dia 15 do mês, alguns pagam no dia 10, dia 25, enfim, cada fundo imobiliário possui uma metodologia de pagamento desses rendimentos recebidos. Então, todo mês você vai ter esse dinheirinho caindo na sua conta que você pode usar para comprar mais cotas e aumentar essa bola de neve, no próximo mês receber mais aluguel, ou para utilizar aí como você bem entender. É um dinheiro que entra lá na conta da sua corretora e você pode sacar, pode reinvestir, pode fazer o que você quiser. O que eu sempre aconselho é reinvestir até o momento que você possa viver com esses dividendos recebidos, tá? Como forma de uma renda, não sendo mais uma renda complementar, mas uma renda principal da sua vida, e os próprios rendimentos.
A gente sabe que você pode começar, muitas vezes quem está nos assistindo agora possui um dinheiro ou um valor pequeno para começar a investir, então você pode começar com pouco. Existem fundos imobiliários de R$10, de R$100, de R$200. Então com pouco dinheiro você já pode começar a investir e ir acumulando cotas, acumulando patrimônio com o passar do tempo. E esse é o grande poder, você investir todos os meses e ir acumulando esse patrimônio de forma com que esse patrimônio em determinado momento te sustente, você não precise mais trabalhar para ter a renda. Então o teu patrimônio vai te sustentar. Então essa é a grande mágica dos investimentos. No momento que você entender isso, você vai conseguir virar o jogo, tá? Fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar por ele todos os meses, porque o dinheiro, como a gente bem sabe, ele é finito. Se a gente conseguir usar ele para gerar patrimônio, fazer com que ele nos gere renda todos os meses, a gente consegue dar uma infinitude para eles, utilizar o mesmo patrimônio para sempre, para o resto da nossa vida, tá? Muito bem, fundos de tijolo é isso. Se tiverem dúvidas, deixem ali no chat que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Fundos imobiliários de desenvolvimento é um outro tipo aí de fundo imobiliário. Esses fundos não visam a renda passiva de aluguel, não é a principal fonte de renda do fundo, tá? Sua atividade consiste em comprar terrenos, executar projetos e construir imóveis para então vendê-los com lucro. São um pouco mais arriscados, pois envolvem o risco de embargos nas obras e toda a complexidade de gerenciamento de uma construção de imóveis. Como o risco é um pouco maior, o lucro desses negócios costuma ser maior também. Então a gente sabe que comprando um terreno por um preço bom, controlando os custos de uma obra, ao final é possível ter um lucro maior. Então, se não houver embargo, se não houver problemas durante a obra, esses imóveis aí podem gerar altos lucros e serem muito rentáveis. Então é uma opção aí também para ter na sua carteira. Então, como o risco dele é maior, é aconselhável que você tenha um pequeno percentual desse tipo de fundo na sua carteira, tá? Até porque é um segmento aí que está em pleno desenvolvimento, existem poucas opções nesse setor. Então a gente tem hoje dois aí que dá para citar, que é o Tigar 11 e o MFI 11, para vocês estudarem e entenderem um pouco mais. E é um setor que está crescendo muito, existem poucos bons fundos imobiliários desse segmento, tá? Fundos do tipo papel. Esses tipos de fundos investem em sua maioria em ativos de renda fixa. Nós falamos lá na aula de renda fixa os tipos de renda fixa e os CRIs, as LCIs, as LHs. Então os fundos imobiliários do tipo papel investem nesses ativos de títulos de dívida imobiliária. Então, muito importante vocês estarem presentes ao vivo aqui em todas as nossas aulas, porque todo o conteúdo aqui é sequencial. Eu falei sobre o que são esses títulos de dívida lá na aula de renda fixa. Então, aqui a gente está reutilizando essa informação. Então, vejam bem, a importância de vocês estarem presentes aqui para entenderem todo o conteúdo. Então, o fundo de papel investe nesses títulos de dívida, ele não investe diretamente em imóveis, tá? Até tem alguns fundos de papel que estão aí diversificando um pouco mais seu portfólio, comprando alguns imóveis ou até mesmo investindo em outros fundos imobiliários, tá? Exemplos para que vocês possam estudar aí o MXRF, HCTR e VRTA. Então estudem, não é nenhuma indicação, são exemplos para que vocês possam estudar. Fundos de fundos, aí vocês podem achar um pouco engraçado o nome, né? Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Dúvidas? Lembrem de deixar no chat. Afinal de contas, o que são esses fundos de fundos, né? Os fundos de fundo reúnem o patrimônio aí dos investidores, né, dos cotistas,
para adquirir cotas de outros fundos imobiliários. Então esse tipo de fundo aí pode ser interessante para quem está começando a investir, né? E não sabe tomar as decisões por conta própria, não sabe escolher os melhores fundos imobiliários. Então ele é uma espécie de forma de você terceirizar essa decisão, tá? Ponto negativo desse tipo de fundo é que você estará pagando taxas de performance, taxa de administração duas vezes, né? A taxa do fundo de fundo e a taxa do fundo imobiliário que o fundo de fundo está investindo, tá? Então, o que eu aconselho, o que eu fiz quando eu comecei? Lá no comecinho dos meus investimentos, eu até fiz investimentos em fundos de fundos, por não saber tomar as decisões por conta própria. Conforme eu fui aprendendo e fui entendendo como escolher os melhores fundos imobiliários, eu me desfiz das cotas que eu tinha desses fundos de fundos e comecei a comprar efetivamente as cotas específicas dos fundos imobiliários que eu queria, tá? Então, essa pode ser uma possibilidade, pode ser útil para você essa informação. Alguns exemplos: BCFF11, HFOF, MGF11, lembrando, eu não tenho nenhum desses em carteira, então são exemplos para que você possa estudar. De forma alguma eu estou indicando que você compre esses fundos imobiliários, até porque nem eu mesmo fiz o estudo completo desses fundos imobiliários que eu estou citando. São só exemplos para que vocês saibam que esses fundos imobiliários são do tipo fundos de fundos, tá? Que fique bem claro isso, tá, pessoal? Mas beleza, como encontrar os melhores fundos imobiliários, né? Por padrão, os fundos imobiliários possuem o ticker. O que é o ticker? É o código de negociação desses fundos imobiliários. Ele possui aí 4 letras e no final, por padrão, sempre o número 11, tá? Então, por exemplo, um fundo imobiliário aí, esse aqui é um exemplo mesmo, não existe, né? ABCD 11. Então, ABCD vai ser as letras do código do fundo imobiliário e o 11, por padrão, é o código final do fundo imobiliário. E agora aqui, pessoal, eu entendo como essa tabela aqui sendo quase que o conteúdo mais importante dessa aula, que é você entender de uma vez por todas o comparativo entre investir em fundos imobiliários e investir em imóveis físicos, tá? Isso aqui tem que ficar muito claro, não tem comparação nenhuma você investir em um ou outro. O fundo imobiliário tem larga vantagem, ele leva grande vantagem aí se a gente for comparar com o investimento direto em imóvel, se o intuito de investir em imóveis for colocar ele para alugar. Eu vou provar isso aqui para vocês. Se vocês discordarem, por favor, deixa aqui no chat que a gente vai conversar. Beleza. Fundos imobiliários possuem alta liquidez. Imóveis físicos, baixa liquidez. O que quer dizer isso? Quando você tem um imóvel físico, um terreno ou um apartamento, e você precisa se desfazer dele, precisa vender para transformar em dinheiro para alguma necessidade. Muitas vezes você demora aí meses para poder vender esse imóvel físico. Com o fundo imobiliário, o que você faz? Você vai ter lá seu dinheiro investido em cotas desse fundo imobiliário. Aí, digamos que você tenha R$200 mil em fundos imobiliários, você precisa desse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai abrir lá o home broker da corretora e vai colocar lá que você quer vender. Em alguns minutos, você já vai ter vendido essas cotas desses fundos imobiliários e já vai estar disponível lá na sua conta da corretora. E aí, dependendo da corretora, demora aí um dia aí para que você possa efetivamente sacar esse dinheiro, tá? Então, perceba a diferença que existe em termos aí de liquidez, né? O fato de você transformar o seu investimento efetivamente em dinheiro, tá? Para que você possa dar a devida finalidade que você precisa, tá? A outra comparação aqui. Fundos imobiliários, você consegue começar investindo com baixos valores, tá? Qualquer pessoa consegue começar com pouco dinheiro, tá? Imóveis físicos, você precisa ter altos valores para investimento, ou muitas vezes precisa financiar
para poder pagar esse imóvel se você não possui o valor integral. Então percebam aí a diferença, como eu citei, fundos imobiliários você consegue comprar aí com 10, 50, 60, 70, 80, cento e poucos reais. Então investimentos de baixíssimo valor que podem se adequar à realidade que você está hoje. E se você conseguir melhorar essa realidade que você tem hoje, ganhar mais, você vai investir mais e vai aumentar esse patrimônio e fazer com que ele te sustente mais rápido. Isso é natural, tá? Você não tem problemas com inquilinos. Então, mais uma vantagem dos fundos imobiliários. Quem tem problema com inquilino é o gestor lá que tem a responsabilidade de renovar os contratos, ouvir alguma reclamação do inquilino, né, que aluga lá os imóveis. Então é ele que vai tomar conta disso aí, você só vai investir e receber lá a sua renda todos os meses, né? Já se você possui um imóvel físico, é você que tem que ir lá renovar o contrato com ele, é você que tem que fazer um conserto de um imóvel caso o inquilino saia e não conserte, é você que tem que pagar a conta atrasada de água, luz, quando o inquilino sai e fica a conta atrasada, né? Quando o imóvel fica vago, né, você fica sem receber sua renda. Fundos imobiliários possuem inúmeros imóveis. Se ficar um imóvel vago, você não vai ter esse problema, tá? Isso a gente vai entender um pouco melhor aí essas características, né, de quantidade de imóveis na próxima aula, tá? Esse é um indicador muito importante, inclusive. Recomendo que vocês estejam aqui comigo no próximo domingo, tá? Como eu falei, existe um gestor cuidando da alocação dos recursos para você dentro dos fundos imobiliários. No imóvel físico é você que vai alocar o seu dinheiro, você vai ter que tomar as melhores decisões. E como você não é um profissional no assunto, pode ser que você haja muitas vezes com emoção, tá? Então, de repente, as decisões não serão as melhores. Outra característica comparativa, né? Os rendimentos são pagos mensalmente sem ter que cobrar os inquilinos. Reloginho, todos os meses, no dia anunciado pelo fundo imobiliário, vai cair na sua conta aquele dinheiro, aquele rendimento mensal. Agora, se você possui um imóvel físico, você que tem que realizar a cobrança, senão o dinheiro não entra, né? Se você tem um inquilino ali que tem que ficar cobrando todos os meses, principalmente, tá? Outro comparativo. Na média, os rendimentos sobre o valor que você investe são muito maiores se você investir em fundos imobiliários do que se você investir em imóveis, tá? Por quê? Devido à alta concorrência, muitas vezes o valor do aluguel recebido é muito inferior aos fundos imobiliários. Existe um estudo aí médio histórico que o dividendo, no caso que o aluguel recebido pelos imóveis físicos, gira em torno de 0,3% ao mês, tá? Imóveis físicos. Agora, fundos imobiliários, você pode ter uma carteira muito conservadora, com ótimos fundos imobiliários, pagando no mínimo 0,5%. Se você quiser arriscar mais, quiser colocar ali mais fundos de papel que pagam muito rendimento, porém tem um pouquinho mais de risco, a gente vai ver isso na próxima aula, você pode tranquilamente ter aí uma rentabilidade próxima ou até mesmo superior a 1% ao mês. Então vejam essa diferença de características, tá? Muito bem, essas são aí algumas diferenças que eu quis trazer aqui para que vocês entendam e saibam comparar com o imóvel físico, tá? Agora, como eu falei ali, a liquidez das cotas dos fundos imobiliários, ela é excelente, você consegue transformar as suas cotas, o seu investimento em dinheiro muito rápido. Mas aí, o que você tem que observar quando você vender aí alguma cota de fundo imobiliário? Então, se você vender cotas de fundos imobiliários, você deverá pagar o imposto de renda sobre o lucro obtido. Assim como ao vender um apartamento, você também tem que pagar o imposto de renda, tá? Então, esse aqui não existe diferença, né? O fundo imobiliário tem que pagar imposto de renda se você tiver lucro no momento da venda, o imóvel físico também tem esse imposto de renda, então não é uma desvantagem do fundo imobiliário, é só uma informação para que você saiba, tá? Um exemplo,
Caso você tenha 10 cotas de um fundo imobiliário, que você pagou R$100 por cota no momento da compra. Então você pagou aí um total de R$1.000, seu investimento foi de R$1.000. E aí passou ali alguns meses ou anos, você precisa transformar aquele investimento em dinheiro, né? Ou não quer mais as cotas daquele fundo, ou realmente precisa do dinheiro. E aí você foi lá no home broker da corretora, colocou para vender e vendeu por R$120. Então o teu valor total aí da venda foi de R$1.200. Então você obteve um lucro de R$200, tá? Obtendo um lucro que seja superior aí, né, um lucro, no caso positivo, você deverá pagar 20% de imposto de renda sobre esse lucro, no exemplo, sobre esses R$200, que nesse exemplo daria R$40 de imposto de renda. Feito todo esse cálculo, você também tem que observar, se o teu imposto de renda for inferior a R$10, ou seja, R$ 9,99, você vai ter que armazenar esse valor, deixar anotadinho ali, porque a Receita Federal não recebe DARFs aí, né, de imposto de renda com valor inferior a R$10. Então tem que deixar anotado, quando você fizer uma próxima venda e obter lucro, é que você vai acumular esses dois valores para pagar a DARF para a Receita Federal, tá? E essas informações, esses controles, é você como investidor que tem que ter, né? Porque a Receita Federal não tem esse controle, não tem isso automatizado hoje. Poderia muito bem fazer a retenção lá no momento que você vende, já que você tem que pagar, né? Mas, infelizmente, a Receita Federal só quer receber e não quer calcular isso aí, tá? Então, é importante você ter um controle de quanto você pagou quando você comprou, para depois, quando você vender, saber quanto você obteve de lucro, para justamente emitir a DARF com o valor correto de imposto de renda, tá? Por regra, sempre vai ser 20% sobre o lucro, tá? No caso dos fundos imobiliários. E outro ponto, não veja o fato de você pagar imposto de renda como um problema, né? Afinal, você está tendo lucro. Então, o fato de você pagar imposto de renda é bom, porque você teve uma rentabilidade sobre o seu investimento. Então, é ótimo. Agora, falando aqui, para finalizar a nossa live, né? Uma live curtinha, conteúdo do início ao fim, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse mercado de fundos imobiliários. Então, o que é a sigla FIIs? Né? No mercado de fundos imobiliários, a gente fala muito em FIIs, né? O que quer dizer isso? É a sigla, a abreviação para Fundo de Investimento Imobiliário, que são cotas, né? As cotas de fundos imobiliários. São pequenas partes do fundo, são elas que você vai comprar lá no home broker da corretora de valores, tá? Subscrição. Dentro do mercado de fundos imobiliários existe o conceito de subscrição. É quando um fundo imobiliário emite novas cotas para captar dinheiro no mercado, tá? É a única forma que o fundo imobiliário possui para crescer. Então, no momento que ele começou lá, que ele emitiu cotas e fez o IPO na Bolsa de Valores, né? Ele entrou lá e começou a ser negociado. Aí ele precisa crescer, ele quer comprar mais um imóvel, quer realizar novos investimentos. O que ele faz? Emite novas cotas e coloca ali para interessados comprarem aí a mercado, tá? Então, como que é feito isso? Inicialmente é ofertado para quem já é cotista. Então, se você já é investidor do fundo, você tem a oportunidade de comprar mais cotas. Posteriormente, sobrando cotas, é encaminhado aí para investidores institucionais, profissionais, para comprar esse restante, tá? E numa terceira fase, existe o período de sobras, que é quando quem comprou na primeira fase consegue comprar mais um pouquinho, caso sobrar, tá? Eu tenho vídeos, inclusive, aqui no canal explicando aí subscrições de alguns fundos, como que aconteceu, como que funciona bem na prática, tá? Então, vocês podem entrar aqui no meu canal e verificar alguns vídeos nesse sentido, tá? Se não souberem ou não localizarem, vocês podem me chamar lá no Instagram para que eu passe esses vídeos diretamente para vocês, já o link direto, tá? Muito bem. Dividend yield é um outro conceito muito importante, inclusive a gente investe em fundos imobiliários justamente por isso, para ganhar dividendos, tá?
Então o dividend yield, ou DY, né, é o percentual de dividendo pago pelo fundo imobiliário em determinado período. Normalmente é considerado aí 12 meses passados, tá? Importante, ele considera o passado. Então não tem como prever exatamente quanto que ele vai pagar no futuro, mas em média já consegue ter uma noção por esse indicador. Como que é o cálculo dele? Pega aí o total pago nos últimos 12 meses, divide aí pela cotação atual do fundo imobiliário, vezes 100 para gerar o percentual, tá? Outro conceito, outro indicador importante, que é o VP, que seria o valor patrimonial do fundo imobiliário por cota, tá? Então, o fundo imobiliário, se for avaliar todo o patrimônio dele, vai possuir lá um valor X. Pegando esse valor total, dividindo pela quantidade de cotas que ele possui sendo negociadas a mercado, vai chegar a esse indicador aqui, o VPA, que é o valor patrimonial por cota. Pessoal, a live de hoje foi nesse formato, para que vocês possam conhecer um pouco mais esse mercado de fundos imobiliários, entender a vantagem que vocês possuem ao investir nele. Só que tem que ficar claro aqui uma questão, que vocês devem conhecer a fundo cada fundo imobiliário antes de investir dinheiro neles. Senão você pode investir em algum fundo imobiliário ali sem conhecer alguma variável e acabar perdendo dinheiro e não saber o porquê você perdeu o dinheiro, tá? E por isso eu espero todos vocês aí no próximo domingo, tá? Já coloca na agenda de vocês, deixa eu olhar aqui no calendário que dia vai ser o próximo domingo. Então no dia 10 de outubro eu estarei aqui com vocês, ao vivo dessa vez, para falar aí sobre esses indicadores que eu analiso ao escolher um bom fundo imobiliário. Então esteja aqui comigo na próxima aula, ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas comigo. Então a ideia de você estar participando ao vivo aqui comigo é essa, tirar as suas dúvidas na hora. Então você vai me fazer uma pergunta no chat, eu já vou ver a sua pergunta e vou responder aqui ao vivo, tá? E se você não entender, você vai me dizer, Paulo, eu não entendi. Eu vou repetir até que você entenda. São aulas gratuitas, tá? Então aproveitem esses momentos para tirar essas dúvidas aqui ao vivo comigo. Então eu espero todos vocês no dia 10 de outubro, ao vivo, às 8 horas da noite, domingo aí, para começar a semana já sabendo um conteúdo novo e sabendo investir nesse mercado de fundos imobiliários, tá? Então, outro detalhe, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelhinho aqui embaixo da tela e clica em inscrever-se. E deixa o like aqui nessa live também para ajudar aí com que esse conteúdo seja distribuído aí para mais pessoas. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado. Surgindo dúvidas, eu vou... lembrem de deixar aqui no chat, eu vou respondendo para vocês. Caso não dê tempo, né, porque assim que eu encerro aqui esse vídeo, essa transmissão, o chat ele se encerra. Vocês podem deixar nos comentários aqui do vídeo, embaixo daí dessa vez, vai ter o campo ali de comentários, que eu respondo também cada um de vocês. E também lá pelo Instagram, caso vocês tenham dúvidas ainda. Então, até o próximo domingo, dia 10 às 8 horas da noite. Até lá!